Olá. Bem, hoje vamos mergulhar um pouco na figura de António Variações, quer dizer, António Joaquim Rodrigues Ribeiro, nome verdadeiro. Uma figura absolutamente única, que abanou a música portuguesa ali no início dos anos 80. Vamos usar o que se sabe, não é? A biografia, a carreira, o legado, para tentar perceber o que o tornou tão especial e porque é que ainda hoje falamos dele. Ok, vamos lá então. A história dele começa numa origem humilde, lá em Fescal, a Mares, depois vem para Lisboa. E é curioso, antes da música a sério, ele fez um pouco de tudo, foi aprendiz, mas ficou conhecido como barbeiro. Trabalhou fora, em Londres, Amsterdão, experiências que o marcaram muito, parece. E quando volta, abre aquela barbearia famosa em Lisboa. É para o menino e para a menina. Já aí se via a pinta dele, não é? Exatamente. E essa pinta, essa estética, ele não a deixou ficar só nos camelos, pois não. O que é fascinante nele é precisamente isso, como ele pegou nessa imagem e a levou para a música. Surgiu num meio que, sejamos sinceros, não estava mesmo nada à espera de alguém assim. Falamos de uma mistura muito própria. Ele foi buscar o fado, o folclore lá do Minho e misturou com rock, com pop, com new wave, tudo passado pelo filtro dele. Não era só a música, atenção, era a imagem, as roupas que ele usava, a maneira como estava em palco. Tudo nele era tipo uma quebra com o passado. E essa quebra acho que vinha muito dessas experiências lá fora. Londres, Amsterdão. Ele não queria só trazer sons novos, ele queria mesmo, e chegou a dizê-lo, trazer uma nova maneira de viver. Isto para um Portugal que ainda estava a acordar, no fundo, do pós-25 de Abril. Essas cidades deram-lhe o mundo, uma visão mais cosmopolita, que ele depois aplicou aqui. E o interessante é que ele não rejeitou a tradição. Pelo contrário, ele reinventou-a, pegou nela e meteu-lhe elementos de vanguarda. É só pensar, sei lá, naqueles melismas do fado em cima de batidas mais eletrónicas. Era chocante, mas ao mesmo tempo familiar. Estranho, não é? Uhum. E essa fórmula em vulgar, claro, chamou a atenção. Ele assina pela Valentim de Carvalho em 78 e começa a fazer barulho. Em sítios como o Trumps, o Rock Rendezvous. Sim, os locais da moda na altura. Exato. Mas foi a televisão, acho eu, que o pôs mesmo no mata. Aquela primeira vez no Passeio dos Alegres, em 81, a cantar o Toma um Comprimido. Ah, isso foi. Uau! Foi um choque, não foi? Para o país inteiro. A imagem, a energia, aquilo foi um momento-chave. Completamente. Definiu muita coisa ali. E depois, claro, vieram os discos. O primeiro single com aquela versão do Povo que Lavas no Rio, da Amália. Que ousadia. Arrojadíssima, sim. E no lado B, um original dele, o Estou Além. Depois, em 83, o primeiro álbum, Anjo da Guarda, e foi um sucesso brutal. Brutal. Temas como O Grupo é que Paga ou É para Amanhã passaram logo a hinos. Toda a gente cantava. E logo no ano a seguir, 84, sai o segundo Dar e Receber. E aqui é que a história fica, pronto, ainda mais intensa. Em para aí 3 anos, ele passou de um nome meio de culto a uma das maiores estrelas do país. Uma subida Meteórica. absolutamente. Mas é uma subida que foi tragicamente curta. O Variações morreu em junho de 84. Tinha só 39 anos. Tão novo. Muito novo. A causa oficial foi broncopneumonia bilateral. Mas, claro, na altura, a sombra da SIDA, que era uma doença muito recente, assustadora, cheia de estigma, pairou ao logo sobre a morte dele. O contexto era terrível. Exato. E esse medo, essa desinformação toda, fez com que a causa exata ficasse ali meio no nevoeiro, num secretismo, e isso marcou muito a forma como as pessoas viram a morte dele na época. Pois. Mas olha, se pensarmos no quadro geral, o impacto dele só cresceu depois de morrer. O legado foi sendo revisitado, redescoberto. Em 2004 tivemos aquele projeto Os Humanos, que pegou em maquetes, em gravações que ele deixou em cassetes. Sim, lembro-me bem. E mostrou que ainda havia tanto por explorar. Exatamente. Depois o filme biográfico Variações, em 2019, que foi um sucesso enorme de bilheteira. Sim, levou muita gente ao cinema. E as homenagens continuam, ruas com o nome dele, concertos, peças de teatro, até colóquios académicos em Coimbra e Lisboa. E a condecoração póstuma com a Ordem do Infante Dom Henrique.
É um reconhecimento importante. Sem dúvida. E a própria crítica especializada continua a colocá-lo num lugar de destaque. Revistas como a Blitz, por exemplo, em várias listas que fizeram ao longo dos anos, metem sempre o Anjo da Guarda e o Dar e Receber entre os discos mais importantes de sempre da música portuguesa. O que mostra que não foi só um fenómeno do momento. De todo. Demonstram uma relevância que, pronto, atravessa gerações. Então, o que é que isto tudo quer dizer? Para mim, significa que o António Variações foi muito mais do que um cantor pop. Foi um artista completo, um visionário mesmo. Estava à frente do tempo dele. Conseguiu fazer uma coisa rara, pegar nas raízes portuguesas mais fundas, o fado, o folclore, e misturá-las com a modernidade que ele viu lá fora. Uhum. E o resultado é uma obra que ainda hoje soa atual, relevante e, acima de tudo, autêntica. Deixou uma marca, enorme na nossa cultura. Exatamente. E isso, olha, levanta aqui uma questão interessante, não achas? Quer dizer, ele teve uma carreira discográfica tão curta, foram só 2 álbuns lançados em vida. Como é que se explica um impacto tão grande e que dura até hoje? É uma ótima pergunta. O que é que este legado de Variações nos diz sobre a força de ser genuíno, ser radicalmente autêntico, sobre a força da ruptura cultural, mesmo vindo de alguém que não era do sistema, e mais, até que ponto é que a vida dele sair do Minho rural, ir para Lisboa, depois para as grandes cidades europeias e voltar, não reflete as próprias mudanças e convulsões que Portugal estava a viver nos anos 70 e 80? Ficar a pensar, não é? Sobre a intemporalidade de quem tem a coragem de ser diferente.